Olá, muito boa noite. Você que nos acompanha ao vivo na TV Grande ABC, canal 3 da NET em São Caetano do Sul. Você que nos acompanha pelo site www.tvgrandeabc.com.br. Boa noite também você que nos acompanha na telinha pelo Facebook. Isso mesmo, nossa sempre expressiva audiência nas redes sociais, TV Grande ABC, o seu canal regional. Hoje o Grande ABC Notícias com uma edição diferenciada e não poderia ser em outra situação, né? Todo mundo abismado com o que vem acontecendo no meio político. Desde a noite de ontem a gente adiantava aqui no Grande ABC Notícias tudo que foi repercutido a partir daquela informação dada pelo jornalista Lauro Jardim a respeito da conversa que foi gravada pelo próprio empresário, pelo responsável da JBS, numa conversa com o então presidente da República, Michel Temer, conversa esta feita no mês de março. E nesta conversa, Michel Temer deveria ou teria dado o sinal verde, teria dado o aval para a negociação para uma compra de um possível silêncio de Eduardo Cunha. E aí houve um verdadeiro barulho no cenário político nacional, uma celeuma danada. A partir desta declaração, todas as emissoras interrompendo o noticiário desde as 7h30 da noite de ontem. A Câmara dos Deputados encerrou a sessão em plenário mais cedo e a partir daí começou o calvário de Michel Temer, que só terminou, pelo menos a primeira parte, pelo menos o rompimento do silêncio, com um pronunciamento muito rápido de 4 minutos, pronunciamento em rede nacional, feito na tarde de hoje. Começou por volta das 4h04 e terminou 4h08 da tarde desta quinta-feira, este pronunciamento de Michel Temer do PMDB, que disse que fica, que não vai e não pensa em renunciar ao cargo de presidente da República. Lembrando que na semana passada, Michel Temer completou exatamente 1 ano à frente do cargo, ele que foi reeleito como vice na chapa de Dilma Rousseff. A partir do impeachment da petista, ele assumiu o comando do Palácio do Planalto. Mas não acabou por aí, porque ao longo de todo o dia, Michel Temer tinha 18 compromissos oficiais na agenda, fez o primeiro com um deputado do PSD e depois cancelou todos os outros 17 itens da agenda, passou toda a manhã em reunião com a sua cúpula, com o seu trio de ferro, a sua tropa de choque, Eliseu Padilha, com o também ministro Moreira Franco, com outros responsáveis ali da tropa de choque palaciana. E aí na tarde então ele fez o discurso. Também ao longo de todo o dia muita repercussão negativa envolvendo o ex-presidente nacional do PSDB, agora licenciado do cargo, Aécio Neves, o senador que também teve o afastamento de seu mandato no Senado, solicitação feita pelo ministro Edson Fachin do STF. Aécio Neves também teve a prisão de sua irmã Andréa Neves, que era considerada cérebro de toda a articulação do Tucano, e também do primo dele. Ou seja, a política hoje em efervescência e ainda agora há pouco outros desdobramentos. O ministro da Cultura, representante do PPS no governo, Roberto Freire, pediu demissão do cargo. Aguarda-se ainda um posicionamento oficial do PSDB. Nós temos a informação que o até então ministro das Cidades, Bruno Araújo, havia pedido demissão do cargo, mas oficialmente a assessoria do Planalto não confirmou essa informação. Em linhas gerais, porque até às 8h30 da noite nós vamos seguir dando todos os detalhes e repercutindo esse tema. E como o nosso enfoque é regional, nós convidamos aqui representantes de todos os partidos ou os principais para debaterem esse assunto e falar olhando não só o presente, mas também com perspectivas, com horizonte do futuro. Como a população vai recuperar a credibilidade na política? O que vai acontecer com ou sem a renúncia de Michel Temer? A estabilidade política? Michel Temer perdeu a mão em relação ao Congresso? E por isso temos aqui 3 representantes. Quero começar aqui logo ao meu lado direito, o ex-prefeito de Santo André, coordenador da Macro PT aqui na região do ABC, Carlos Grana. Grana, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, Leandro, e a todos que acompanham aqui. Da mesma forma, quero saudar também a presença do presidente da Câmara de São Caetano do Sul, Pio Mielo, hoje em sessão extraordinária, aliás, 2 sessões extraordinárias. A Câmara acabou aí tendo como objeto principal de discussão a aprovação do abono aos profissionais da educação. Pio Mielo também presente aqui conosco. Boa noite, Pio, obrigado pela gentileza. Boa noite, Leandro. Boa noite, prefeito Grana. Boa noite, vereador Minhoca. É um prazer estar mais uma vez nesse importante canal de formação e informação do nosso Grande ABC. Isso, e da mesma forma,
saudar também o vereador de Santo André, saiu da sessão agora há pouco para estar aqui presente conosco, professor Minhoca, como é conhecido, ele que é do PSDB. Vereador, boa noite, obrigado pela presença. Não, quem agradece sou eu, né, o convite, a TV Grande ABC, obrigado, Leandro Amaral, satisfação enorme aqui, estar ao lado do coordenador macro, né, do PT, grande missão, né, o Carlos Grana, que eu admiro demais como pessoa, você sabe disso, agradecer também os elogios que você fez à minha pessoa no último programa, e um grande irmão aqui, que está sempre presente lá na USCS, né, sempre. O Pio, uma ótima noite a todo mundo que nos acompanha, e principalmente o nosso público lá de Santo André, né? Com certeza, todo o ABC aqui nos acompanhando, e já falo aqui para a nossa produção ficar atenta em relação ao áudio de Michel Temer, porque nós vamos começar aqui a discussão com os nossos convidados, falando exatamente disso. Vazou, né, num primeiro momento, pela coluna do jornal o Globo, feita pelo jornalista Lauro Jardim, e aí ao longo de todo o dia expectativa, tanto que nas primeiras horas desta quinta-feira, o próprio presidente da República, Michel Temer, havia solicitado ao STF a íntegra desse áudio, até para ele balizar, até para ele preparar o seu discurso, e isso não aconteceu até o discurso de Temer, tanto que ele fez o pronunciamento e agora à tarde veio a íntegra desse áudio de quase 40 minutos, um áudio que tem bastante ruído, até porque foi uma gravação feita pelo próprio Joesley, responsável pela JBS, e Joesley Batista, irmão de Wesley Batista, e aí você percebe que em alguns momentos o áudio não fica nítido, em outros fica, mas enfim, dá para ter ideia exatamente daquele ponto que gerou toda essa discussão, que é quando o Joesley relata a questão da conversa com Gedel, a questão de conversa com integrantes do governo em relação ao tratamento com Eduardo Cunha. E aí a fala mais emblemática quando Michel Temer disse que tem que manter isso, ou seja, tem que manter essa estadia bem com Eduardo Cunha e, enfim, até esse suposto cala-boca, como foi dito. Nós temos o áudio aqui no ponto agora, nós vamos colocar um trecho pequeno, repito, a íntegra do áudio tem quase 40 minutos, mas nossa produção separou um trecho só para você que está em casa ter uma ideia de tudo isso que causou esse barulho desde a noite de ontem. Acompanhe. Esse negócio eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também, eu não posso encontrar ele. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nossa, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que o que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso, viu? Essa é a parte emblemática. Falou, eu estou de bem com o Eduardo, enfim, tem que manter isso. E esse é o ponto da conversa. Hoje, ao longo de todo o dia, e aliás, nós vamos inverter aqui, viu, produção? O seguinte, já vamos falar para os convidados fazerem a análise completa. Nós temos aí também o pronunciamento do Michel Temer. Para quem já acompanhou, vai acompanhar de novo, e para quem não viu, vai poder ver agora. Foram 4 minutos de pronunciamento, onde o presidente da República, Michel Temer, disse que não vai renunciar, inclusive impôs a voz para falar que não renunciaria, dizendo que quer o mais rápido possível a investigação e que não tem nada a esconder pelo seu currículo e pela sua trajetória. Vamos acompanhar então o pronunciamento, o primeiro feito depois de toda essa celeuma pelo presidente da República, Michel Temer. Acompanhe. Olha, ao cumprimentá-los, eu quero fazer uma declaração à imprensa brasileira e uma declaração ao país. E desde logo ressalto que só falo agora, que os fatos se deram ontem, porque eu tentei conhecer, primeiramente, o conteúdo de gravações que me citam. Solicitei, aliás, oficialmente ao Supremo Tribunal Federal acesso a esses documentos. Mas até o presente momento não o consegui. Quero deixar muito claro, dizendo que o meu governo viveu nesta semana seu melhor e seu pior momento. Os indicadores de queda da inflação
os números de retorno ao crescimento da economia e os dados de geração de empregos criaram esperança de dias melhores. O otimismo retornava e as reformas avançavam no Congresso Nacional. Ontem, contudo, a revelação de conversa gravada clandestinamente trouxe de volta o fantasma de crise política de proporção ainda não dimensionada. Portanto, todo um imenso esforço de retirar o país de sua maior recessão pode se tornar inútil. E nós não podemos jogar no lixo da história tanto trabalho feito em prol do país. Ouvi realmente o relato de um empresário que, por ter relações com o ex-deputado, auxiliava a família do ex-parlamentar. Não solicitei que isso acontecesse e somente tive conhecimento desse fato nessa conversa pedida pelo empresário. Repito e ressalto, em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temo nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Sempre honrei meu nome, na universidade, na vida pública, na vida profissional, nos meus escritos, nos meus trabalhos. E nunca autorizei, por isso mesmo, que utilizasse o meu nome indevidamente. E por isso, quero registrar enfaticamente a investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Esta situação de dubiedade ou de dúvida não pode persistir por muito tempo. Se foram rápidas nas gravações clandestinas, não podem tardar nas investigações e na solução respeitantemente a essas investigações. Tanto esforço e dificuldades superadas, meu único compromisso, meus senhores e minhas senhoras, é com o Brasil. E é só este compromisso que me guiará. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Carlos Grana, Michel Temer deve ou não renunciar? Bom, ele já afirmou que não vai renunciar. Resta aí dois caminhos. Um, que é o próprio impeachment, que inclusive vários partidos hoje, né, deram entrada a esse pedido no Congresso Nacional. Tem 5 pedidos. Pois é. Segundo caminho é que há um julgamento para ser feito em relação ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, o fato do presidente ter declarado que não renuncia, nós não temos ainda o conjunto das informações, nem a sociedade brasileira, porque eu tinha num período no sindicato que a gente fazia uma análise de conjuntura mensal ou semanal. Hoje nós estamos vivendo no Brasil uma situação, Leandro, e aos telespectadores, que é uma conjuntura minuto a minuto, não é verdade? Então, a minuto, a gente tem uma situação. Agora, é importante entender por que nós chegamos nesse momento. Se falou muito do Michel Temer, mas o grande responsável para o Brasil chegar na situação que chegou, e o Temer, inclusive, ter assumido a presidência da República, chama-se Aécio Neves. O Aécio não se conformou em ter perdido a disputa eleitoral com a Dilma.
decretou guerra, impediu, criou todas as dificuldades para o governo da presidenta Dilma no segundo mandato, dentro do Congresso, dentro do Senado, incansavelmente, fez aliança com o Temer, deram o golpe. O golpe, depois de um ano, demonstra que o Brasil regrediu. Essa tentativa de defesa desesperadora agora do presidente Temer em relação aos indicadores da economia, o desemprego aumentou. Aprovaram uma lei no Congresso para limitar os gastos de investimentos no ano passado para educação, segurança, condenando milhares de pessoas a não ter acesso mais aos serviços públicos. Destruíram vários projetos sociais. Apresentaram como ponte para o futuro reforma trabalhista que tira direitos. Aprovaram uma lei de terceirização que não é para modernizar as relações trabalhistas do Brasil, é para diminuir o custo do trabalho e para aumentar o lucro dos empresários, que são os seus grandes aliados. Querem uma reforma da Previdência para jogar sobre as costas do povo brasileiro e as nossas gerações o custo, né, manutenção dos seus lucros. Então não é à toa que o maior empresário da indústria alimentícia do Brasil, o Gesley, né, irmão do Wesley, poderia até fazer uma dupla, né, o Gesley, o Wesley Safadão, né? E essa revelação é muito significativa. Mas o Temer perdeu a estabilidade, mesmo que ele queira continuar as condições? Só mais um segundo, Leandro. Ele foi fazer uma reunião com o presidente da República, as revelações estão mostrando, minuto a minuto, né, às 10h30 da noite, na casa do presidente. Ou seja, não é uma agenda oficial. Não adianta ele querer dizer agora que é uma gravação ilícita. Tem um monitoramento. Hoje a irmã do Aécio Neves foi presa. A irmã e o primo. Tem provas. E claro que nas últimas 24 horas, praticamente, muitas revelações foram feitas e outras serão feitas. O que nós temos a convicção é de acompanhar e ter serenidade. O presidente Temer perdeu toda a legitimidade. Não é à toa que vários partidos, né, PPS, PDT, vários partidos da base aliada já estão anunciando que vão sair do governo. Isso implica que uma desmoralização. O ideal, que seria um caminho mais curto, seria a renúncia. Mas ele anunciou que não vai renunciar. O que nós temos que buscar agora é outros caminhos. Agora, não venham com essa solução de colégio eleitoral. Eu tive em 1983, 84, quando era militante sindical ainda, Pio, Minhoca, você não sei nem se era nascido já. Sou 81. 81, então. Eu fiz a campanha das diretas já, né? A gente estava saindo do regime militar, aí inventaram de achar uma solução do colégio eleitoral. Elegeram Tancredo não assumiu, quem assumiu foi o Sarney, a maioria do povo brasileiro se lembra desse período, e foi um desastre, né? Então não venham com solução, porque o próprio Congresso, a classe política, Leandro, ela tem um descrédito enorme. Então ela está descredenciada. Eu não vejo outro caminho, né, como vários líderes políticos, vários dirigentes da sociedade civil, dos movimentos sociais, indicando que o melhor caminho é o caminho de ter uma nova eleição. A própria Dilma, em um momento lá da crise e dos erros que inclusive ela cometeu, e não foram poucos, ela admitiu, numa carta ao povo brasileiro, de que o melhor seria não ter o impeachment, mas que ela se colocaria à disposição de ter e de comandar um processo transitório de eleições diretas. Ela se pronunciou claramente, né? E o Congresso não aceitou. Não, vamos fazer o impeachment, o caminho melhor é o Temer, e deu no que deu. E as revelações vão se aprofundando. Então, portanto, é um diálogo muito importante, é um momento muito sério. Perfeito. Eu acho que, só para terminar, Leandro, eu acho que nós estamos num momento que nós temos que ter muita seriedade, principalmente nós que compomos a classe política brasileira e temos responsabilidade com o Brasil. Eu acho que
crise semelhante ao que nós estamos vivendo hoje, dia 17, dia 18 de maio de 2017, pode ser semelhante, não nas condições que eram, mas semelhante a uma crise do tamanho de 64. E nós temos que buscar, através das instituições, do Congresso Nacional, do Senado Federal, caminhos que busquem uma solução. Na minha opinião, a melhor solução é, fora Temer, eleições diretas já. Pio Mielo, Temer deve renunciar? Como ele já declarou que não renuncia, creio que não. Bom, o Collor também havia no primeiro momento, em março de 92, declarado e aguentou 6 meses. Vai depender da pressão, né, jurídica e política que ele vai receber do Congresso e nas ruas. Eu penso que a gente vive um período extremamente complicado, como o prefeito disse, complexo, principalmente para nós que estamos na política, somos gestores políticos, mas é também um período que eu imagino que também você vislumbra uma esperança. Passado todo esse vendaval, há de se ter uma renovação na política em que surja novos caminhos, novas esperanças para o povo brasileiro. Eu estou muito curioso para saber o que o Cunha tem a revelar, porque as quantias são astronômicas que estavam oferecendo para que o ex-deputado 500 mil por semana se mantivessem durante 20 anos. Durante 20 anos. 2 milhões por mês. É uma soma surreal, né, ao que este cidadão, comprovadamente já corrupto, teria a dizer, né, que aprofundasse ainda mais. Então, eu penso que todos os responsáveis devem pagar politicamente e juridicamente, e sou absolutamente contra também uma eleição indireta. A nossa democracia, nós lutamos tanto, eu não sou da geração que lutou por ela, mas eu sou da geração que usufruiu dela, da democracia. Qualquer eleição indireta, colégio eleitoral, seria um erro para a democracia. Eleição, a democracia é isso, perde-se, ganha. Não gostou? Faça oposição durante 4 anos, aponte os erros, faça as críticas e na próxima eleição, reverta no voto. Então eu penso, não acredito na renúncia do presidente Michel Temer, de verdade. Acredito, isso é uma opinião pessoal, que vão tentar contemporizar para chegar o mais próximo do período da eleição do ano que vem. Eu penso que há de se ter aí um caminho nesse sentido. Agora, qualquer outro caminho que não eleições diretas, seja em 2018 ou agora em 2017, seria um erro para a nossa democracia e aí dificilmente nós iremos nos recuperar democraticamente ao longo da história. Bom, e como presidente de Câmara, Pio, você está acostumado em relação ao equilíbrio de forças. Mesma pergunta que foi feita ao Carlos Grana. Mesmo que o Michel Temer diga e reitere que vai permanecer e que não vai renunciar, tendo em vista a saída do PPS do governo, o PSDB até o momento ainda não se posicionou formalmente, mas há indícios de também debandar, o PTN já saiu, ele já não teve respaldo popular e agora está perdendo a coalizão política que tinha, tanto que as reformas todas que estavam em discussão foram paralisadas sem qualquer perspectiva de retomar esse calendário. Há estabilidade para retomar o governo Michel Temer? Nenhuma. Eu, como parlamentar, presidente da Câmara, sei, Carlos Grana foi prefeito, sabe o quanto é difícil, Minhoca, vereador, nós sabemos o quanto é difícil a estabilidade política, que se faz com diálogo, se faz com credibilidade, se faz com propostas. A agenda das reformas, eu creio que elas estão agora não apenas suspensas, mas caíram por terra, né? Reforma previdenciária, a reforma trabalhista, né? A nefasta reforma trabalhista, na minha opinião, entre outras que estavam apresentadas na agenda do país, elas caem por terra por não haver base de sustentação. E eu também não vejo neste Congresso, eu não vou generalizar, né? Eu tenho muito cuidado nas minhas falas públicas, pessoais, há pessoas sérias, corretas, honestas em todos os partidos, em todos, não há exceção em partidos que tenham pessoas sérias e que tenham pessoas desonestas. Então, essa história de se rotular, generalizar é muito ruim. Isso é péssimo para a nossa democracia. Mas eu penso que a legitimidade, a base de sustentação, hoje ela está sob júdice. Eu acho muito importante a população também. Hoje as redes sociais, eu vi muito mais piadas
montagens do que discussões aprofundadas. Nós não podemos cair na armadilha de deixar leviano a discussão, com uma piada, com uma brincadeira. Nós estamos falando do futuro do Brasil. Exatamente, é muito sério você ter um deputado federal que você votou, que você confiou a ele o voto, né, envolvido diretamente numa crise de corrupção. É péssimo onde você vê o senador, presidente nacional do PSDB, que muitos acreditavam ser uma esperança para uma fatia da população, hoje decepciona-se com esses caminhos. Então, eu tenho muita preocupação com o futuro da democracia do país. A gente sempre temos que ter este cuidado. Isso. Temos que investigar, temos que prender, temos que punir, temos que buscar todos os mecanismos que não permitam mais isso. Mas a democracia tão difícil conquistada tem de ser mantida e defendida. Nós estamos aqui repercutindo toda essa questão nacional, trazendo aqui para o nosso dia a dia. Quero avisar que daqui a pouquinho vamos ter a palavra do deputado federal Arnaldo Faria de Sá, a palavra do deputado federal Alex Manente, um dos representantes do ABC em Brasília, a palavra de especialista, cientista político. Nossa reportagem foi às ruas também ouvir a população a respeito desse assunto. Temer deve ou não renunciar? E aqui importante, tempo real, e até os vereadores prestando conta e dando satisfação, viu, Pior? Moacir Rubira aqui no WhatsApp, o 942429397, um abraço, Rubira, dizendo o seguinte, avisa aí que eu não fui na sessão extraordinária da Câmara hoje por conta da entrega da carteira da OAB para minha esposa, que aconteceu no mesmo horário. Tá justificando aqui, viu, Pio? Não está perdoado, eu vou dar um puxão de orelha nele. Tá certo. Bom, e agora o seguinte, professor Minhoca do PSDB, como é que viu toda essa questão? E além da pergunta se Temer deve renunciar ou não, como é que o PSDB recebeu todas essas acusações envolvendo o agora ex-presidente Aécio Neves? Bom, voltando, eu tenho 35 anos, Leandro, viu, Grana, viu, Pio? Já vi 2 impeachments, hein? Né? Do Collor e da Dilma. Do Collor e da Dilma. Eu vou até repetir uma fala minha da tribuna hoje. Eu falei que eu lembrei de uma frase do deputado federal Tiririca, que ele falou que pior que tá não fica. E ficou muito pior. Ficou muito pior. Como o Pio falou, a política não cabe mais nenhum erro, nenhuma dúvida mais, né? Porque pessoas me param na rua e colocam frases do tipo, pô, Minhoca, você tá no PSDB? Mas não foi a gente que começou não essa roubalheira. Né? Isso é muito triste escutar uma frase dessa, né? Porque não importa quem iniciou isso, senão eu vou ter que voltar lá em 1500, em Pedro Álvares Cabral, né? O que importa é que não pode. Né? A política tem que ser. Eu falo lá dentro lá que a política tem que começar de baixo para cima. Né? Eu fiquei feliz com o acontecimento. Né? Como brasileiro eu fico triste, mas eu fiquei feliz porque é a chance de limpar a política de cima para baixo. Mas o Aécio Neves não se apresentava como alternativa? Aí que está a diferença do PSDB para os outros partidos. Já saiu. O Carlos Sampaio já assumiu. Né? Foi pedido pelo PSDB, pela juventude, por vários senadores, deputados, a saída. E saiu. Porque não dá para nenhum partido defender o indefensável. Temos que parar com isso. Né? Não dá para a gente pegar carona. Eu acho que o Michel fez a defesa dele como pessoa. Né? Eu acho tinha que renunciar? Eu sempre falo no lugar da pessoa, né? Eu não poderia falar que eu renunciaria porque eu não estaria num áudio desse, minha pessoa. Mas como brasileiro ele tem que renunciar, né? Ele tem que renunciar e tem que ter eleições normal. Né? Não tem que começar ficar de novo todo o esquema e colocar alguma pessoa entre os deputados. Eu sou a favor da eleição também, né? Então eu acho que o PSDB mostrou, eu como PSDBista aqui no município, sou pequenininho, mas mostrou que realmente está fazendo a parte e não está defendendo, que eu sou assim, errou, não pode ser quem for. E eu não vou pegar carona não, nem vou defender. Eu estou preocupado primeiro comigo, com a minha imagem, por isso que eu trabalho corretamente, mas se o Aécio fez, tem que pagar. O mesmo que delatou o Michel Temer da JBS, também colocou, hoje no UOL soltou que a própria presidenta Dilma pegou 30 milhões para apoio do Pimentel. Falou que né? Então o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Né? Então, a gente eu acho que tem que parar com isso, temos que dar as mãos e colocar realmente uma mudança em todo o cenário, seja municipal, estadual ou federal. E nós ainda vamos falar mais sobre isso, mas peço também para a nossa produção deixar no ponto
Hoje pela manhã, o Lauro Jardim, jornalista, colunista da revista Veja, colunista também do jornal Globo, que foi o estopim de tudo isso, que deu a informação, o vazamento desse áudio gravado por Joesley, responsável pela empreiteira JBS, o Joesley Batista. Ele concedeu uma entrevista ao Datena, falando sobre esse assunto e se tinha mais coisa para vir à tona. Vamos acompanhar então o áudio dessa entrevista concedida pelo jornalista Lauro Jardim. O mais espantoso já está publicado, ou seja, essas gravações, esses diálogos com o presidente Temer e com o senador Aécio. Agora, tem ainda detalhes que vão ser expostos ao longo talvez das próximas 24 horas. Por exemplo, eu daqui a pouco vou publicar aqui no meu blog, no site do Jornal Globo, as fotos que são impressionantes das malas de dinheiro e tudo que foi entregue e filmado pela Polícia Federal. Essa foi a primeira vez que na Lava Jato foi feita uma operação com ação controlada, ou seja, o delator ia ao encontro de um político ou de um intermediário de um político e a Polícia Federal ia junto para gravar. Depois, as malas de dinheiro que eram entregues, elas estavam com chips. Então a polícia vai poder e pôde rastrear para onde é que elas estavam indo. O dinheiro, as cédulas que estavam dentro das malas, estavam com o número de séries também informados à Polícia Federal. Enfim, é uma operação, nesse sentido, única. Essas fotos eu vou publicar daqui a pouco. Ainda tem coisas impressionantes, mas o mais impressionante já foi publicado. Bom, Carlos Grande, quero ouvi-lo também, até porque o Minhoca falou que no PSDB resolve rapidamente. No PT não resolve rapidamente? Não, eu primeiro quero separar o nosso diálogo aqui do vereador Minhoca, recentemente assumiu a Câmara de Santo André como vereador, tem feito um excelente trabalho, atuante, impressionante, inclusive a disposição, independentemente se o prefeito... Criticou o prefeito, que era o próprio partido. Que inclusive foi meu secretário durante quase 3 anos, e mesmo assim tem uma postura de forma incisiva nos problemas da cidade. Da mesma forma, o companheiro Pio foi companheiro de longa data do PT, continua sendo meu companheiro, claro, independentemente da opção partidária, que inclusive felicito ele por hoje ser o nosso presidente da Câmara de São Caetano do Sul. Isso é uma honra. Então, diferenciar. A minha posição em relação ao PSDB é que o Aécio Neves ele não aceitou o resultado da eleição. É diferente, eu fui prefeito de Santo André, fui deputado estadual, fui dirigente sindical há muitos anos, ganhei eleições, perdi eleições, A gente tem que respeitar o resultado e a vontade do voto popular. Independentemente se a gente gosta ou não, depois tem a outra eleição, cada um tem que trabalhar, apresentar seus valores e disputar de forma democrática. O Aécio não aceitou, ele ficou bloqueando a Dilma, com a parcela da mídia, com a parcela do judiciário. Faz uma pergunta, imagine se essa delação do Joesley, Safadão, não, desculpa, o Joesley Batista, fosse lá para o Moro. Será que teria o mesmo desempenho? Que está há 2 anos o problema do Aécio. Então eu quero discordar do meu querido companheiro Minhoca. O PSDB sabe, e o Brasil sabe, das denúncias contra o Aécio Neves há muito tempo. E aí eu te respondo. Só saiu porque o Supremo Tribunal, o STF, que tirou ele senador. Então, o pedido do Edson Fachin. Exatamente, então não foi o PSDB, viu, meu? Quero só fazer esse reparo. Quem tirou ele foi o próprio judiciário, porque o escândalo é enorme. A maioria das acusações é a mesma do Lula. Parecidas. Não. O Lula não tem uma prova contra o Lula. Fala até hoje, dizem que o Lula tem a história do triplex. Triplex no Guarujá. Não tem nada que comprar, pelo contrário. No depoimento que ele deu em Curitiba, demonstrou que a propriedade daquele triplex, e se você me permitir, eu conheço bem essa história.
A Bancop foi um projeto ousado dos bancários. Opa. Né? E o Pio conhece um pouco dessa história. Muito. Ofereceram. A Bancop teve problemas. A OAS queria, de qualquer jeito, que o Lula, como fosse um merchan, uma questão de marketing, que o presidente Lula tinha um apartamento. O Lula não aceitou. O Lula não aceitou, não quis. E tentam enfiar. Olha só a comparação. Você falou de valores aí, agora 500 mil por semana. Você acha que o presidente Lula, com uma palestra, aí é uma hipocrisia muito grande. Nós estamos discutindo o triplex de Guarujá, entendeu? E o camarada denuncia que recebeu por semana um acordo de 500 mil por 20 anos. O AS foi lá pedir 2 milhões. O Lula, o Minhoca... 1 milhão para ele e um para o advogado. Que não é o advogado, não recebeu até agora. Vamos ver. Era para fazer a defesa da Lava Jato dos gastos, né? Então eu não concordo, viu, Minhoca? Imagina a defesa da Lava Jato pro Lula. O pedido do Aécio não tem nada a ver. O pedido do Aécio é para defesa da Lava Jato. Não tem nada a ver a comparação. Ele pediu propina para se defender de propina? Ele pediu 2 milhões para pagar os advogados para fazer defesa dos processos. Então não pode comparar, meu Deus do céu, e o povo brasileiro é que nem um tsunami. Né? O ano passado a gente levou um tsunami, né? Veio a onda, só que é o seguinte, viu, Pio? A onda do tsunami não é quando ela vem, é quando ela volta. E ela está voltando e está fazendo um arraso, mostrando todas as intenções do golpe, né? A imagem do presidente Lula, a imagem da presidenta Dilma. Né? Nós vamos ter a oportunidade de ter outros debates para a gente ir clareando de acordo com os fatos apresentados. Né? Nós estamos ainda, eu diria assim, o furacão, nós estamos na lateral dele. O olho do furacão ainda não apareceu. Mas em relação, só para aproveitar, Carlos Grana, também em relação às acusações que foram citadas da Dilma e do Guido Mantega, como é que o PT recebeu? Não, tem dezenas de delações. Não quer dizer que todas as delações, porque um cidadão faz uma delação, ele tem que ter prova. Essa delação do Joesley Batista. É um nome difícil, Joesley. O Joesley, que inclusive está no Estados Unidos, demonstra provas. Deixa eu pegar um gancho. Ele demonstra provas concretas, fotos, imagens, vídeos. Dinheiro rastreado. Pela polícia. Falando essa dinheiro, operação controlada. Por favor, produção, mostra as imagens, só para ilustrar, Carlos Grana, as imagens do dinheiro, também publicadas hoje pelo Lauro Jardim. Nós temos foto aqui do dia, aí, ó. Isso aí, desde lá de cima, ó, aquela foto número 1. É desse deputado citado no áudio pelo Michel Temer, no encontro num café, num shopping em São Paulo. Rodrigo Rocha. Isso, Rodrigo Rocha Loures. Isso. Aí depois ali embaixo é o deputado indo para uma pizzaria. Ali a foto número 4 é todo o dinheiro que está dentro daquela mala. Pode passar a próxima, produção, por favor. Eles foram para um café, isso, e do café foram para um restaurante, foram para a pizzaria. Isso, vai na próxima, produção. Ó, a foto número 5... é justamente esse representante entrando na pizzaria sem mala. Você vê o círculo vermelho, ele sem mala. E o nome da pizzaria lá, Camelo. Isso. E embaixo tem a saída deste mesmo Loures, ó, deixando a pizzaria segurando a mala. Ou seja, tem até a sequência das fotos. Exatamente. Pois não, pode continuar, Carlos Grana. Não, mas só para dizer o seguinte, eu acho que uma coisa é você denunciar. Eu, por exemplo, eu fui citado na operação lá das relações da Odebrecht. Eu fui citado. Olha, prefeito Carlos Grana. Aí o depoimento do próprio executivo... Que o senhor recebeu 20 mil reais. Né? Não, o próprio executivo disse que o prefeito Grana recebeu todas as doações da Odebrecht de forma oficial. Muita gente talvez não saiba disso. Então eu fiquei muito orgulhoso. Não foi citado. Não, peraí, mas o que aconteceu? Enquanto vários políticos foram aí anunciados que foram dinheiro de Caixa 2, eu fiquei muito satisfeito. Para meu orgulho, chegar perante meu pai, perante minha mãe, como vocês mesmo anunciaram, tem que ter uma nova política, tem que ter esperança, gente. É isso aí. Isso que está acontecendo no Brasil não é para a gente ficar decepcionado. Até uma vizinha do apartamento ontem falou assim, estou decepcionada. Eu falei, não tem que ficar decepcionada. Você tem que acreditar que o que está acontecendo hoje no Brasil é para melhorar. Para melhorar, se a gente acertar o rumo. Se a gente também entrar agora, não ter caminhos futuros, e depois nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, aí sim, nós não vamos
aproveitar esse momento. Pois não, pode comentar algumas coisas que eu sou um cara que olha muito para frente, sou muito positivo. Lógico que o momento, quem é o presidente agora é o Michel Temer, e eu acho que até o Partido dos Trabalhadores foi infeliz dessa união, porque o Michel não teve nenhum voto, né? Foram vocês que levaram, até mesmo pela bancada muito forte do PMDB nacional, isso aí envolve a palavra política. Que tem sustentação hoje do PSDB. Sim, e acabou colocando o nosso vice-presidente como presidente no, entre aspas, chamado golpe, até mesmo pelo Partido dos Trabalhadores, né? Então, se a gente for colocar em relação à delação, voltar, né, como ele é o foco hoje, até ele mesmo colocou também que o pessoal da JBS que doou esses 30 milhões para Dilma, então a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? A gente tem que realmente olhar para frente e punir quem tem que punir. Até o próprio Paulo Serra em Santo André colocou isso no Facebook dele, né, para separar o que é ruim e o que é bom, né, e a gente acreditar na política. É só engraçado como tem algumas fotos que somem, né? Até outro dia tinha tudo quanto é político, foto com Aécio Neves. Hoje ninguém mais aparece foto com Aécio Neves, assim como antes tinha gente foto com Dilma e depois escondeu, etc e tal. É para tudo quanto é gosto. E eu acho que eu até fiz uma fala também hoje, que eu começo a pensar, parar, analisar tudo. Eu sei que o país está quebrado, né? E quem paga a conta é sempre o povo. Né, tem a reforma aí da Previdência agora. Né? Tá tudo parado. Tudo parado, mas cada partido defende um lado, né? Muitos partidos defendem realmente o povo brasileiro aposentar com 60, com 65 anos. Que eu acho que também, eu acho que todo mundo tem a sua história, eu respeito muito o Lula, porque ninguém chega lá à toa, ninguém chega lá, por sorte. Né? Mas eu acho que também poderia também, se a gente quer aposentar o povo com 60, com 65 anos, eu acho que o político também, viu, Leandro? Você que está em casa, você já parou para pensar também? Eu acho que o político também com 60, com 65 anos, se a gente quer realmente que o brasileiro aposente com essa idade, eu acho que o político também tem que aposentar. Eu acho que o PT tem que encontrar um nome dentro do partido, entendeu? Um nome novo, né? O PMDB também agora resgatar, balançar, sacudir a poeira, tirar tudo que é ruim e deixar o que é bom e colocar um cara novo, porque tem cara bom em todos os partidos, né? O nosso partido, o PSDB também. Né? Então, eu acho que falta isso. Quero aproveitar aqui até o gancho do Jobre, dos nossos convidados, agradecer mais uma vez a presença dos três, desmarcaram compromissos para estarem aqui, e quero agradecer enorme audiência aqui, muitos comentários nas redes sociais, inclusive dá para fazer até uma sessão de câmara com o quórum de vereadores aqui presentes. Mas quero deixar claro também, quero pedir para muitos aí partidários, acalorados, respeito com os convidados. Nós estamos falando de gente aqui que foi referendada pelas urnas. Carlos Grana não foi prefeito de Santo André porque arrombou a porta do Paço. O Pio Melo não foi o segundo vereador mais votado de São Caetano porque ele arrombou a porta da Câmara. O professor Minhoca não arrombou a porta da Câmara de Santo André. Estão aqui, são votados. Então você quer acompanhar a política, quer que melhore a política, acompanhe, mas faça a tua lição de casa. Você foi na sessão da Câmara hoje em Santo André? Você foi na sessão em São Caetano? Você lembra em quem você votou? Então quer fazer a cobrança crítica? Faça, mas sem ofender ninguém. Ou então, inverta o papel. Vem aqui colocar a cara a tapa, aí você pode se colocar à disposição da população, porque é muito fácil estar aí no outro lado e xingar as pessoas. Leandro, só para mim finalizar, eu acho que a gente tem aqui, na minha página eu nunca coloquei nada do meu time, né? Eu sou corintiano, né, mas nunca coloquei nada porque o futebol para mim ultrapassou todas as barreiras aí da honestidade, né? Tem o Pio que é corintiano, o Carlos Grana é santista, né? Eu acho que a gente tem que começar a encarar a política diferenciada de futebol. Né? E aí sim a gente vai realmente mudar esse país, porque parar com esse negócio que sou palmeirense dentro da política, sou São Paulino. Não pode ter fla-flu na política. Não, né? Não pode. A gente realmente, o país está precisando, as cidades, os estados, de dar as mãos a todos os partidos, realmente, como você falou, o povo que escolhe, mas a gente realmente fazer a diferença em tudo que... Só aproveitar o gancho também em relação às imagens e tudo. Dessa vez chegou de uma forma contundente, áudio, imagens, é o famoso batom na cueca. Incontestável, né? Agora você tem provas, né? Você
Eu penso que todo esse processo da Lava Jato, que é extremamente importante, eu defendo que haja, mas criou-se a lógica das prisões preventivas de longuíssimo tempo, que acabam se tornando delações sob tortura psicológica, e aí a pessoa sob tortura, ela fala o que o torturador quer ouvir, né? Então, todas as delações... Mas você não é contra a delação? De maneira alguma. Eu só estou dizendo que a gente precisa ter equilíbrio. A vida política, ela requer responsabilidade e equilíbrio. Então, todas as delações precisam ser investigadas, apuradas, apresentar provas, né? Não podemos presumir a culpa, mas também não há de se deixar para depois. Deletou, investiga-se. Neste episódio, há provas concretas. O cidadão entra num restaurante sem nada, sai com uma mochila rastreada pela Polícia Federal. Abre-se a mochila e lá se encontra dinheiro. Meu querido, não tem. Aí, neste caso, há de se dizer o quê? Isso, na minha opinião, é prisão imediata. Se tiver os donos de mandatos eletivos afastados, cassados de maneira imediata, né? Assim, independente de bandeira partidária, seja do PT, do PMDB, do PSDB, de qualquer partido. Nós não podemos compactuar com a desonestidade, com o erro. Opiniões políticas, divergências políticas faz parte. Hoje o prefeito Auríquio enviou para a Câmara um projeto de bonificação para a educação. Ele teve 19 votos a este projeto. Teve debate, teve emenda, teve crítica, poderia ser mais, poderia ser menos, mas o projeto é bom. A política se faz com diálogo, se faz com transparência. E neste caso, com essas provas reveladoras, não há o que se discutir. É prisão em cada um deles. Nós não podemos mais compactuar com a permissividade do erro, do jeitinho de contemporizar, deixa para lá, vem para cá. Não tem. Eu tenho orgulho de estar na política. Eu não tenho vergonha de ser político. Eu tenho orgulho de estar no meu segundo mandato, estar presidindo a Câmara, tenho orgulho de estar num debate tão rico do prefeito Grana, com meu colega Minhoca, porque é dessa maneira a gente põe a cara para bater e vem aqui defender a política. Sim. Você faz política no dia a dia. Agora, os maus políticos, os maus partidários precisam responder politicamente e juridicamente. E aí a sua fala, Leandro, você está de parabéns. A população, hoje, analistas de Facebook, de rede social, é fácil. Se filia num partido, dispute uma eleição, peça voto, se identifique. Até mesmo porque existem maus médicos. Claro. Às vezes você vai, até coloca o exemplo, você vai abastecer R$100 num posto de gasolina, o frentista vai lá, coloca 80 e te rouba 20. Então tem gente ruim em tudo que é lugar, como tem gente boa em tudo que é lugar, né? A gente não pode deixar de acreditar. A participação é fundamental. Outro ponto também, nós estamos aqui com o professor Minhoca, Pio Mielo, Carlos Grana, e ao longo da tarde nós repercutimos com quem está lá no epicentro de toda a discussão, os nossos deputados federais. O Arnaldo Faria de Sá, inclusive, esteve presente aqui nos estúdios da TV Grande ABC, participou do programa Sem Limites, com Marcos Savoy, e deu sua opinião a respeito da renúncia ou não de Michel Temer. Acompanhe. O senhor defende o que a partir de agora, além da renúncia do Temer? Eleições diretas ou indiretas? Eu exijo que a gente tenha eleições, rapidamente, para poder dar seguimento a isso que foi colocado muito aqui pelo nosso empresário. Porque a situação não pode desencadear um retrocesso econômico, porque aí você acaba tendo uma crise muito maior. E acho que a gente tem que ter a solução, ou pelo impeachment ou pela renúncia. E o Temer fica quanto tempo mais? Olha, se renunciar, vai para casa cuidar da Marcela. Se ele não renunciar, vai tomar impeachment pelas costas. Vai tomar impeachment pelas costas? Vocês concordam com isso? Olha, nós estamos ainda... Aí eu vou ver o terceiro, hein? Oi? Na minha vida, aí eu vou ver o terceiro. Tá certo. E você há de concordar comigo, Minhoca, de que a Dilma foi injustamente retirada da presidência da República. Não houve nenhuma prova contra a presidência. A presidência alegar o quê? Que ela teve lá a tal das pedaladas fiscais. Imediatamente após a queda da Dilma, regularizaram as tais pedaladas fiscais, né? Então, a história do Brasil ainda há de vir. Eu já vi muita coisa acontecendo aqui no Brasil. Vivi sob o regime militar, vivi sob os governos Sarney, sob o governo Collor, governo Itamar, governo Fernando Henrique, governo Lula, né? Governo Dilma. E estamos vivendo esse momento
né, desastroso da política nacional. Eu tenho uma coisa que eu concordo com o pronunciamento do Michel Temer. Concordo. Que nós temos que ter uma solução rápida. Nós não podemos ficar mais protelando. Nós estamos mexendo com saúde pública, nós estamos mexendo com emprego, nós estamos mexendo com educação. Então o Brasil, ele vinha numa rota de crescimento, era um orgulho. A gente recebia delegações internacionais, né, ou mesmo viajando fora do Brasil, o Brasil já era um país começando a ter um respeito internacional, que não era só pelo carnaval ou pelo futebol, é porque tinha um país em franco desenvolvimento. Chegamos a ser a 4ª economia mundial. Então, esse processo foi interrompido, um golpe claro contra a democracia, e nós temos que ter uma rápida solução. Pô, seria ótimo que o Michel Temer hoje falasse assim, vou renunciar, me desculpem, né? Batom na cueca, como você falou, e buscar uma solução democrática. Eu acho que a melhor solução é eleições diretas. Agora, tem gente, Leandro, não fica muito nervoso não, porque tem muita gente que se esconde atrás do computador, né? Se aproveita desse anonimato das redes sociais e atacam de forma preconceituosa, mas foi na verdade o ódio, né? O ódio, pregaram tanto ódio contra o PT, contra a política, negaram a política, e nós não temos outra saída que não é encontrada de soluções dos grandes problemas brasileiros, se não for através da política, da representação, da democracia. Chegou a hora do pode dar coletivo, trabalho. Do interesse coletivo, chegou a hora. Olha, eu saudei muito quando acabou o financiamento privado de campanha eleitoral. Saudei muito. Eu fiz uma campanha em 2010 que tinha, né, financiamento privado. E quando você recebe dinheiro privado, você de uma certa forma acaba tendo um certo vínculo. Na última eleição nós não tivemos financiamento privado. Eu achei excelente. Só teve financiamento de pessoa física. Então as pessoas precisam prestar atenção que é um momento diferente. Então o ódio, o preconceito, a homofobia, você pode continuar torcendo. Eu sei que tem muita gente que torce por o Aécio, né? Mas infelizmente a casa caiu, né? O Michel Temer, o principal programa dele agora não é Minha Casa Minha Vida, a minha casa caiu. Então eu tenho que entender e olhar para frente. Por isso que eu vejo com uma forma muito positiva o pronunciamento do Pio, que é do PMDB atualmente, do Minhoca do PSTB, de que olha, nós precisamos ter uma nova política. Nova política. Tem que ter nova política, tem que acreditar. Prefeito Carlos, só antes também, nós ouvimos o Arnaldo Faria de Sá, fizemos contato com o deputado federal Vicentinho, mas ele não retornou até este momento. E fizemos contato com o deputado federal Alex Manente, do PPS, o outro nome do ABC em Brasília, o ABC com 2 deputados federais neste momento, e o Alex Manente falou, gravou um vídeo falando sobre a situação em Brasília. Vamos ver qual a opinião do Alex Manente sobre a renúncia e sobre as consequências deste momento político. Acompanhe. Olá, minhas amigas, meus amigos. Hoje aqui excepcionalmente trazendo a nossa manifestação direto da Câmara dos Deputados desse momento duro, dramático que vive o nosso país. Acredito que a única saída nesse momento é a renúncia do presidente Michel Temer diante de tamanhas denúncias que ocorreram, e digo mais, mesmo que se prove que ele não pediu dinheiro, o que não pode é um presidente da República receber em seu palácio uma pessoa investigada pela Lava Jato. Só isso já compromete, e por isso nós defendemos a renúncia imediata dele. Defendemos também que a população tenha a oportunidade de escolher o próximo presidente. Não há ambiente para que a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, escolha o seu novo presidente de maneira indireta, sem o apoio da população. Então gostaria de deixar essa mensagem de que nós estamos aqui, o nosso partido, que já se manifestou publicamente que é a favor da renúncia do presidente Temer, está tomando as medidas para que isso ocorra e que a eleição direta possa ser algo rápido, que o Brasil encontre seu rumo, que nós não fiquemos nessa situação caótica em que vive o nosso país. Um abraço a todos.
Peu, o Alex Manente falou isso pela manhã e aí logo no finalzinho da tarde, oficialmente, Roberto Freire pediu demissão do Ministério da Cultura, mostrando que o PPS desembarcou do governo Temer. E deve ser assim sucessivamente. Não há mais apoio político, aderência ao governo Temer? Vou reafirmar o que eu já disse hoje, creio que não. Você hoje, dentro do próprio PMDB hoje, Roberto Requião também se posicionou de maneira muito contundente, muito crítica ao governo, outros quadros do próprio PMDB vêm se posicionando. Eu reafirmo que eu acho, eu reafirmo assim, mas é difícil o presidente Temer vir a renunciar. Ele foi tão contundente, vai depender aí da pressão jurídica, da imprensa, da mídia, da pressão popular, para ver se ele toma essa decisão, o que eu não acredito. Eu acredito vir aí opiniões pessoais, não estão embasados, mas o prefeito Carlos Grana lembrou um fato importante, vai ser julgado pelo TSE... A chapa Dilma Temer? A chapa Dilma Temer, é claro que isso não faz parte do processo, mas acaba contaminando a opinião. De qualquer maneira, a solução tem de ser rápida, defendo que esta solução seja através de eleições diretas, para que a gente encontre rapidamente um caminho para o nosso país. Professor Minhoca, o PSDB vai desembarcar? Bom, em Santo André aqui, na minha posição agora como professor Minhoca pessoal, eu não ando com quem é errado, então não compactuo com isso não. Eu desembarcaria fácil, eu acho que eu até concordo com o Pio, que eu acho que ele realmente não vai renunciar mesmo. Não vai. Mas eu quero intensificar uma fala do Carlos Grana, que é importantíssima, porque eu vejo essas batalhas na internet e eu não vejo somar nada na vida de ninguém, viu, Grana? É muito triste o pessoal se matando na internet, no bom sentido. Eu acho que a gente está na hora de sugerir, participar. Lógico, cada um tem a sua bandeira, mas separar o futebol da política e realmente entender que esse assunto é muito sério e que nós temos que, como o Pio falou, realmente participar. Participar, tirar a bunda da cadeira, como vários políticos estão fazendo, hoje em dia, e participar diretamente também. Hoje a sessão estava cheia, eu fico contente quando o povo vai lá, expressar os seus sentimentos. Tem que ser regra, não exceção, Isso, participar realmente. Eu acho que está precisando isso na política. E os nossos convidados aqui, como destaquei, nós fomos também às ruas ouvir. Aqui nós vamos separar só um trechinho, foram feitas outras entrevistas, mas até pelo horário, só separar aqui 2 entrevistas, produção, do nosso Fala Povo. Aqui nós fomos à rua, fomos lá ao Calçadão da Oliveira Lima, ouvir as pessoas a respeito de Michel Temer. Acompanhe. Deve de sair todo mundo que rouba. Porque entra um que rouba e sai outro que rouba muito mais. Nós estamos sendo roubados, eu já cansei de falar. O povo brasileiro está sendo roubado. E nós não temos mais condições de viver nesse Brasil aqui. Ou resolve uma coisa, ou então isso daqui vai virar uma terceira guerra mundial. O Temer deveria sair, mas veja bem, ele saindo, qual é a eleição que vai ter? A eleição não é dos deputados, eles vão pôr quem eles querem de novo. Minha opinião é essa. Bom, vou começar de lá para cá. Minhoca, primeiro rapidamente comentar a respeito disso, mas eu quero saber o seguinte. Em caso do Temer renunciar, eleição direta ou indireta, quem na sua avaliação o PSDB deve apoiar? Quem o Brasil vai apoiar? O Dória. João Dória. João Dória. Carlos Grana, alguma alternativa ao ex-presidente Lula? Não, o presidente Lula, mesmo depois de todo o massacre que sofreu pela mídia golpista, pelos setores da classe dominante e por tudo que ele realizou pelo Brasil nos seus 2 mandatos, indiscutivelmente a melhor opção para o Brasil é a gente colocar o Lula de novo. É a esperança do povo. Jober, João Dória, Grana, Lula, Pio. Eu vou esperar a orientação partidária, Hoje o PMDB está no centro da crise, Não há
mesmo num processo natural, o presidente Temer já havia dito que não iria disputar a reeleição, né? E eu não enxergo hoje um quadro nacional do PMDB à frente dessa eleição. Eu aprendi a fidelidade partidária, vou esperar a orientação do partido. Eu defenderia aí uma grande coalizão de pessoas sérias, eu sei que isso é utópico, mas de pessoas sérias de todos os partidos, né, uma grande força-tarefa a favor do Brasil. E aí, dado as situações, esperarei a orientação partidária e aquele candidato que melhor apresentar um programa, principalmente social e econômico, que eu me encante, que eu venha a apoiar e fazer campanha. Bom, e temos também a fala do especialista Newton Tristão. Nós fizemos uma entrevista pela manhã com o Kleber Carrilho, cientista político, professor da Metodista. Depois você pode acompanhar a íntegra da entrevista na nossa rede social, no Facebook TV Grande ABC, o seu canal regional. Mas temos também esse vídeo com o Newton Tristão, cientista político, falando também, abordando esse cenário, a conjuntura política, depois de toda essa repercussão dessas quase 24 horas após vazar aí este áudio desta conversa entre o responsável pela JBS e o presidente da República, Michel Temer. Acompanhe Newton Tristão. Olá, Leandro. Olá, Bela Amanda. Nossa temeridade transformou-se em realidade. Como dizia o poeta, tristeza não tem fim, felicidade sim. De um povo que acreditou que era emergente a caminho do primeiro mundo. Só nessa semana observou atônito a infidelidade de uma senadora, soube que Guido Mantega operava recursos oriundos de propina, ouviu histórias inverossímeis a respeito de José Eduardo Cardoso e Lula. Hoje soube que Aécio Neves foi afastado de suas funções no Senado e teve seu pedido de prisão feito pela PGR. Eduardo Cunha, o Aníbal Lecter brasileiro, possivelmente derrubou mais um presidente. Nesse momento devemos seguir o conselho de Walter Franco, que dizia: tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E admitirmos que a melhor opção nesse momento é de eleições indiretas, feito pelo Congresso Nacional, que escolha alguém com credibilidade mínima, capaz de continuar as votações das reformas e que mantenha Henrique Meirelles como grande timoneiro nessa travessia. Chega de desventuras em séries. Com ele. Pois não, Carlos Grana, pode contra eleições indiretas. Não, eu admiro muito o nosso cientista político, tive com ele inclusive aqui já no estúdio, Tristão, pessoa fantástica, mas eu quero discordar dele radicalmente. Primeiro, eleições indiretas é um desastre. O Brasil já experimentou isso, não deu certo. E para solucionar a crise, o próprio Alex, olha só, o Alex é do PPS. Né? Eu achei brilhante, tá de parabéns o deputado Alex pelo posicionamento que ele teve em relação a esse cenário. E o segundo, manter o Meirelles na economia. O Meirelles, ele era presidente do conselho da JBS. Se tem alguém que tem cumplicidade com os problemas e da relação do JBS, a maior empresa, né, de alimentação mundial, nas suas relações de mistura do público com o privado no Brasil, e tinha a intimidade que teve, né, do seu presidente, às 10h30 da noite, no Palácio do Presidente da República, para tratar dos assuntos do Eduardo Cunha, o Meirelles é o que tem que sair rapidamente. É o que defende a redução dos direitos dos trabalhadores, é o que defende a reforma da Previdência. Esse cidadão, ele está com uma agenda que está colocando o Brasil, né, contramão do desenvolvimento econômico mundial. Então, desculpa, Tristão, um abraço, vamos polemizar numa nova oportunidade. Pio já tinha eleições diretas, né? Eleições diretas, e o meu posicionamento vai depender da orientação partidária. Jober também. Queria aproveitar também para parabenizar os dois deputados, né? O Arnaldo Faria de Sá, que eu já tive, né, que eu tive a oportunidade de
em São Paulo, no encontro de articuladores políticos, conhecê-lo e conversei muito com ele. O Alex, que de vez em quando estou com ele, né? A dona Hilda lá, né, que falou que perdeu as esperanças. Não perca as esperanças, viu, dona Hilda, viu? E eu acho que é o começo, eu sou um admirador também dele, o começo ele foi muito bem, que ele citou tantos nomes, né, que a gente pode, para quem gosta de tomar uma vitamina, podia colocar tudo no liquidificador e bater, e eu acho que ia tomar algo estragado, né? Então... Não tem que separar alguns ingredientes ali, viu? Não tem. Pode pôr tudo ali, não dá para separar ninguém que citou ali, não. Tudo vai ser comprovado. Não, aí depois vai no banheiro depois, vai dar dor de barriga. Tudo vai ser comprovado. Mas está sendo comprovado. Vamos aguardar. Separar o joio do trigo. Bom, e falando em separar o joio do trigo, quero aqui, infelizmente, o relógio é implacável, agradecer os nossos 3 políticos aqui do ABC, pessoas de partidos diferentes, cidades diferentes, mas que têm um currículo que fala por si só aqui pela região do ABC. Detentores de muitos votos, detentores de mandato, gente que tem credibilidade para falar do assunto. Você pode discordar do mérito ou da ideologia de cada um deles, claro, mas eu aqui para falar sobre esse cenário político e nesse momento que todo mundo quer isso, é solução para o Brasil. Diagnóstico de crise, de problema, todo mundo tem e está cansado de saber. A gente quer saber qual o remédio, qual a solução a médio e principalmente a curto prazo para resolver tudo isso. Que todos sejam aí investigados e que o mais rápido possível venha à tona, porque o que não pode sofrer é o Brasil. Como hoje, por exemplo, o dólar fechando a mais de R$ 3,30, dólar subindo 30 centavos no único dia, bolsa disparando, enfim, tantos indicadores que afetam a economia, e aí quando chega a economia dói no bolso do consumidor e quem sente é o cidadão na ponta. Carlos Grana, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite. Eu que agradeço a você, ao seu convite, sempre estarei à sua disposição, né, a TV, quero cumprimentar o Pio, cumprimentar o Minhoca. Bom debate, acho que é nesse sentimento de construção. Eu só gostaria que as eleições municipais fossem agora, né? Não como foi o ano passado, né? Naquela onda golpista, né? Porque talvez, com certeza, os resultados seriam muito diferentes do que ocorreu no ano passado sobre aquele ataque que nós sofremos, os prefeitos do PT, a conjuntura nacional, perseguição ao Lula, a Dilma, que aos poucos, tudo no seu tempo, viu, Minhoca? Aos poucos, né? Porque a gente já é um pouquinho mais experiente, em idade, claro. Não, em todo sentido. Experiente, idade, a gente sabe que o Brasil dá muitas voltas, né? E boa parte dessas voltas estão vindo a público e hoje demonstrando, né, quem são os verdadeiros ou realmente usurpadores do dinheiro público do Brasil, né? O PT cometeu seus erros, isso é inegável e estão pagando um preço alto por isso. Agora, diferentemente daqueles que quiseram criminalizar o nosso partido, criminalizar os nossos líderes, né, já perceberam que muita coisa já está mudando na política nacional. E para terminar, Leandro, um grande abraço à Amanda, que está aqui. Externa. Deixa eu fazer aqui uma justificativa. A Amanda não está na bancada porque está numa pauta externa de compromissos pela televisão. Registro que ela não está aqui na pauta. E um grande abraço, que, se você me permitir, ao nosso novo presidente do partido no estado de São Paulo, Luiz Marinho, que é do ABC, um extraordinário prefeito na cidade de São Bernardo do Campo, eleito, reeleito. Está na Paulista agora. Entendeu? Você já viu aqui? Está na Paulista. Tá, com certeza ele está lá liderando aí. Um grande abraço, Marinho, boa sorte. Estamos à disposição, meu comandante. Pio Mielo, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite. Boa noite, Leandro. Eu que agradeço mais uma vez a gentileza. Prefeito Carlos Grana, meu amigo de longa data. Vereador Minhoca, parabéns pelo trabalho que faz em Santo André. É um exemplo para todos os vereadores aí do ABC. Espaços como esses enriquecem a política não apenas do nosso grande ABC, mas também acaba contribuindo para a política nacional. Também fiquei muito orgulhoso da fala do deputado federal Alex Manente. Eu acho que isso é posicionamento, independente das divergências políticas que tenhamos, que defendemos, mas se posiciona de maneira contundente a favor das eleições diretas. São espaços como esses que vão enriquecendo. Cumprimento a gentileza, a confiança, a paciência de todos os telespectadores, internautas que nos acompanham e reafirmo, convido para que ampliem a presença no dia a dia da política.
né? Participem nas sessões, vão até as sessões das câmaras, entrem em contato com o seu vereador, com o seu deputado estadual, federal, nos cobre, participe, que é dessa maneira que a gente faz uma política renovada e esperançosa para o nosso país. Professor Minhoca, da mesma forma, obrigado pela gentileza, boa noite. Agradecer, Leandro Amaral, pessoal da Grande ABC, a TV, ao ex-prefeito Carlos Grana, hoje está comandando aí o PT regionalmente, né? Ao Pio, né? O nosso presidente da Câmara aqui, que trabalha com grandes amigos meus aqui, vereadores, né? E você sabe que é um deles, parabéns pelo trabalho. E comentar a fala do Carlos Grana, né? Que eu também não consegui entender muito, porque se o golpe foi através do Michel Temer, o Paulinho, prefeito do 45, a onda realmente foi de mudança que necessitava nesse país. Né, tô lá junto com o Paulinho, né, até o pessoal falar, você fica em cima dele, o Paulinho ganha ponto todo dia comigo, porque ele fala que eu abro os olhos dele, eu realmente mantenho minha postura de fiscalização, que eu vejo que muitos partidos e muitos vereadores não têm talvez a mesma coragem em anos anteriores, mas quero parabenizar aqui, acho que Santo André realmente está respirando, está mudando, e eu estou me sentindo prazeroso de fazer parte de tudo isso, e tenho certeza aí que junto com o Paulinho, aliás, mandar um grande abraço para ele e dizer que nós estamos juntos nessa virada e nesse Santo André que precisa realmente respirar, onde a gente ama e a gente cuida dessa cidade. Legal, obrigado a todos os convidados, obrigado a você que nos acompanha, quero publicamente agradecer o esforço aí ao longo de todo o dia da nossa produção, não vou nominar aqui até por conta do tempo, mas agradecer toda a equipe da TV Grande ABC e em especial você que nos acompanha aí no outro lado, pelo celular, pela televisão, você que acredita no dia a dia do nosso trabalho, das informações da região e, claro, o que de mais importante do Brasil e tem reflexo aqui no dia a dia do ABC. E não esqueça, hein? A gente respeita quem não gosta de política, mas quero que saiba que serão comandados por todos aqueles que gostam. Por isso, curta, comente, compartilhe e principalmente acompanhe e cobre os seus políticos. Boa noite.